Olá pessoal do Observatório da Liberdade de Expressão, tudo bem com vocês aí? Meu nome é Alisson Augusto, eu sou estudante de Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e eu quero relatar a experiência que eu tive com um projeto recente no Facebook e que acredito que possa gerar algum momento de reflexão com vocês aí no canal que vocês cultivam no YouTube e que eu estou acompanhando com muito gosto. Bom, tem um tempo, acho que cerca de 2 anos mais ou menos, eu criei uma página no Facebook chamada Eu Defendo a Liberdade de Expressão Mas. E o intuito da página era justamente focar nesse mas que simboliza as restrições convenientes a todos nós sobre a liberdade de expressão. Alguns exemplos desse mas é quando alguém diz que defende a liberdade de expressão, mas discurso de ódio não é liberdade de expressão. Ou então quando a pessoa diz que defende a liberdade de expressão, mas liberdade de expressão não é liberdade de opressão. E nosso intuito, então, era justamente focar nas irracionalidades por meio desse discurso, apontar as suas incoerências. Eu acredito que a gente fazia isso muito bem. Às vezes o absurdo era tanto no que a gente via que eu comecei a criar memes para fazer algumas zoeiras sobre alguns discursos e aquilo começou a bombar a página. Juntei alguns amigos, então, que, como eu, entendem o valor da liberdade de expressão, a necessidade de a gente defendê-la, inclusive para discursos com os quais a gente não concorda, inclusive aqueles que nós podemos considerar odiosos. E então a gente se viu produzindo conteúdo diariamente, então crescendo por meio de forma orgânica, né, a nossa página. Só que daí a página começou a ficar mais séria. De repente a gente se viu escrevendo textões mais reflexivos sobre casos concretos que a gente via ser noticiados diariamente nas mídias em geral. Tudo que tivesse a ver com o mas, a gente criticava. Às vezes a gente até concordava com esse mas, como por exemplo em casos de calúnia e difamação, e geralmente a gente dava embasamento tanto jurídico quanto filosófico para as nossas razões. Nós não ficávamos simplesmente soltando posicionamentos aí à revelia, a gente fundamentava o que estava dizendo. Falta que a gente chegou a uns 10 moderadores ativos mais ou menos na página e a gente defendia tanto a liberdade de expressão que era um consenso editorial que cada moderador poderia publicar o que quisesse, da forma que quisesse, falar o que bem entendesse, né, justamente para seguir essa linha da liberdade de expressão, contanto que o bom senso estivesse ali vigente e a livre discussão de ideias fosse o norte. Ou seja, a gente nunca autorizou, e aí está a nossa restrição, que a gente pudesse censurar qualquer pessoa que acompanhasse a página. Só que com o tempo nós começamos a receber denúncias, até porque muitas das ideias que nós criticamos eram tomadas como ofensas pessoais, sendo que tudo que nós fazíamos era pontuar argumentos abstratos sobre ideias e não sobre pessoas. Uma vez a gente publicou um meme daquele desenho norte-americano, South Park, que fazia uma piada com judeus. E nós perguntamos, junto ao meme, então, direto na descrição, em cima da imagem, o que a comunidade achava daquilo, né? Se esse tipo de piada deveria estar contemplada pela liberdade de expressão ou se deveria haver alguma restrição legal quanto a ela, né? O meme, então, ele viralizou, ele chegou a 1 milhar de curtidas, parece, sei lá quantos compartilhamentos para uma página tão pequena, e vários debates intermináveis e geralmente bem fundamentados. Claro, tinha aquelas pessoas com raiva, mas, no geral, as pessoas argumentavam o que elas estavam dizendo e aquilo era bastante construtivo. Aliás, a gente se orgulhava de como nossos debates na nossa página eram muito mais intelectualizados que a maioria das páginas do Facebook que a gente via por aí. Só que o Facebook, porém, entendeu que o meme era ofensivo e resolveu excluir a publicação e penalizar os moderadores da página. Essa foi uma das vezes em que eu fui bloqueado por 30 dias no Facebook. Eu não podia mandar mensagem para os amigos, eu não podia responder comentários, eu não podia postar nada, mas engraçado que eu podia visualizar a linha do tempo e consumir as publicidades da plataforma, o que é bem conveniente para eles. Os bloqueios começaram a ficar mais constantes e quanto mais a gente era bloqueado, penalizado pelo Facebook, mais a nossa vontade de reclamar crescia e aí a gente começou a cada vez mais bater no próprio Facebook dentro da plataforma. Afinal, a gente não via motivo para a gente ser bloqueado por coisas tão banais quanto defender ideias liberais que entendo que deveriam ser óbvias numa sociedade secular, humanista, de século XXI, numa era tecnológica
Cara, muitas pessoas nos enviavam mensagens em solidariedade, também dizendo que estavam sofrendo coisas parecidas. Mais recentemente, aliás, algumas pessoas vieram nos reclamar, tanto pelo próprio Facebook quanto por outras redes sociais, que estavam sendo penalizadas no prazo de 2 a 30 dias por terem escrito em seu perfil a palavra viado, seja em relação à orientação sexual ou então por um animal selvagem. Isso porque supostamente a utilização dessa palavra, viado, feriria minorias. Então o Facebook entendeu que essa palavra não deve ser utilizada, mesmo naqueles casos em que os próprios gays usam a palavra viado para se referirem a si mesmos, ressignificando qualquer tom pejorativo que a palavra possa ter, assim como no exemplo da Marcha das Vadias, em que as mulheres entendem que podem ressignificar qualquer sentido pejorativo a ideia de vadia e dizerem a si mesmas: eu sou vadia com muito orgulho. E qualquer ofensa que seja direcionada a essas mulheres como vadia, ela não vai ofender. Porque é como o Leandro Carnal uma vez disse, a ofensa está na cabeça do ofendido. O Eli Vieira também, um amigo geneticista que certa vez bombou no YouTube por fazer um vídeo resposta ao Silas Malafaia sobre o gene gay, também foi censurado no Facebook por ter proferido a palavra viado, referindo-se a si mesmo. O mesmo ocorreu com vários gays brasileiros, a gente soube de alguns casos, a gente divulgou esses casos, e quando a gente divulgava esses casos, a gente tinha que atentar para censurar nas nossas publicações a palavrinha, seja tanto na descrição das postagens, quanto nos prints, nas imagens que a gente selecionava. Se tivesse viado lá, inclusive em variações, botar 3E ou qualquer outra coisa assim que simule a palavra viado, o Facebook conseguia ler aquilo ali a partir de denúncias e então nos dar um strike naquela publicação. Aliás, um dos moderadores da página fez uma publicação descrevendo cientificamente o animal selvagem viado. Deu até nome em latim do animal. Ainda assim, a publicação foi censurada. Outras pessoas, porém, ficaram tão incomodadas com o nosso conteúdo produzido e divulgado que chegaram a vir no meu perfil pessoal, não sei quanto aos outros moderadores, imagino que também, mas virem no meu perfil pessoal me mandar a mensagem no meio da madrugada e depois me bloqueando para que no outro dia eu fosse ver a mensagem, conseguisse lê-la, mas não conseguisse saber o autor dela. As mensagens desse pessoal geralmente diziam que eu seria perseguido em todas as minhas empreitadas na internet, a fim de tornar a minha vida nas redes sociais impossível, porque qualquer coisinha eu seria denunciado por, sei lá, depositar algum pensamento que pudesse ser interpretado como intolerante ou, sei lá, ferir minorias ou o que for. Sempre a partir de algum critério subjetivo de alguém que tem poder para dizer se eu posso dizer algo ou não. Durante a nossa atividade, nós acompanhamos casos internacionais e nacionais sobre liberdade de expressão. A gente descobriu intelectuais pelo mundo, assim como blogueiros que estavam sendo punidos por dizerem o que pensam. E vimos uma crescente ascensão do policiamento da linguagem como ferramenta política. Falamos de museus fechando ao redor do mundo por conterem obras ofensivas demais. Criticamos políticos que querem regulamentar discursos na imprensa e na internet. Soltamos notas públicas, inclusive com parcerias com entidades como a Liga Humanista Secular do Brasil, em apoio a ativistas que simplesmente protestavam por seus direitos. Como no caso de uma mulher que foi presa por tirar sua burca em público, assim como no caso de um homem que foi condenado a centenas de chibatadas por manter posições que contestavam a religião vigente em seu blog. Enfim, onde havia brecha para falar de liberdade de expressão, a gente falava mesmo. Só que com quase 13 mil curtidas com postagens quase sempre diárias durante cerca de 2 anos, o Facebook entendeu que nossa página violava os padrões da comunidade e decidiu excluí-la após nos bloquear mais uma vez. E aí eu fiquei mais 30 dias só visualizando o anúncio no Facebook. É bom notar que todas as vezes em que o Facebook dizia que a gente violava tais padrões, a gente conferia item por item e sempre via ali, era um consenso, a gente discutia entre nós que a gente não tinha violado nada. Eu digo com certeza que nós não violamos qualquer regulamento dos padrões da comunidade, mas mesmo assim o Facebook entendeu, sem nos dar qualquer justificativa, que a nossa página não deveria mais existir. E antes mesmo dessa exclusão total da página, o Facebook andava retirando a página do ar
com uma certa frequência. E ele nunca dizia exatamente por que disso. Ele apenas dizia pra gente fazer a limpa na página, mas nunca nos apontava qual era o real problema. Como eu e alguns amigos não desistimos de defender a liberdade de expressão de ideias, a gente ainda cultiva uma versão 2.0 da página. E qualquer pessoa interessada em saber o nosso tipo de conteúdo, se ele é censurável ou não, julgar por si mesmo, ainda está online, então vão lá conferir. O fato é que eu e alguns amigos sentimos na pele o que é ser censurado sem qualquer esclarecimento e nos sentimos injustiçados por isso, tudo porque alguém resolveu denunciar uma publicação que achou ofensiva ou porque o próprio Facebook não tolerou aquele tipo de conteúdo sem, no entanto, nos explicar por quê. A partir desse meu relato, eu quero fazer algumas perguntas para vocês do Observatório da Liberdade de Expressão. Algumas pessoas entendem que empresas privadas devem poder definir livremente as suas regras, bem como estabelecer que tipo de conteúdo ou comportamento são possíveis dentro dos seus terrenos. Qual seria a responsabilidade moral de uma empresa privada que faz o papel de um amplo e aberto espaço público? Por ser privada, ela tem direito a penalizar ou favorecer certos discursos, mesmo que exerça tamanha influência, inclusive para mudar a política de um país, como ocorreu no caso da Cambridge Analytica com Donald Trump. Se eu estou incomodado com as diretrizes de uma empresa como essa, eu devo me retirar e aceitar que a vida é assim? Ou eu deveria, de alguma forma, ter o meu direito à liberdade de expressão, à liberdade de crítica nesse espaço, garantido também por lei? Faz sentido que uma rede social com 1 bilhão de usuários ativos pelo mundo, de diferentes nacionalidades e culturas, faça uma lista de palavras proibidas como viado? Quais as implicações disso? Outra pergunta é se faz sentido que denúncias em massa tenham poder para fazer o Facebook retirar publicações da rede. Houve páginas com mais de milhões de inscritos que foram excluídas porque receberam muitas denúncias de opositores ideológicos e o Facebook nunca prestou satisfação. Aliás, não foram apenas páginas políticas que sofreram com isso, também páginas de humor. Páginas que simplesmente faziam memes, como a Prenda do Linês, que eu acho que não existe mais. Esse tipo de democracia em que a quantidade tem peso para calar o outro não reflete um populismo barato, sendo uma falha do sistema que pode muito bem ser proposital para que o Facebook possa angariar motivos para calar dissidentes políticos. E claro, quem vigia os vigilantes? Afinal, se todos nós dependemos do julgamento de revisores de conteúdo, pessoas anônimas que certamente têm preferências políticas, mas que a gente desconhece, como lidar com elas? Como fazer com que elas levem a sério seu trabalho a ponto de evitarem discriminações e injustiças? Faz sentido reclamar do Facebook dentro do próprio Facebook? Enfim, pessoal, esse é meu relato, trazendo algumas coisas que vivi defendendo liberdade de expressão nessa rede social que, para o bem ou para o mal, é a mais influente no mundo. A vocês do Observatório da Liberdade de Expressão, eu só tenho a agradecer a audiência. Espero que possam debater o meu caso e eu só peço uma coisa: o façam livremente. Afinal, se tem um problema que eu pontuo aqui, é sobre como estamos sendo incentivados a ter medo de dizer o que a gente pensa. Inclusive ter medo do que a gente pensa. Um grande abraço a todos, em especial ao professor Cláudio Henrique Ribeiro da Silva. Eu espero que esse projeto da UFOP sobre liberdade de expressão tenha várias e várias edições. E quero dizer que quanto mais a gente debater liberdade de expressão, mais nós vamos estar sinalizando para as pessoas e para o mundo o quanto esse direito, o quanto esse princípio é tão caro a todos nós, é tão caro à civilização, é tão caro a qualquer sistema político-econômico que queira se manter sustentável. Meu nome é Alisson Augusto e eu fico à disposição de vocês. Um bom debate.